Oi, pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos fazer uma revisão sobre o filo Anelida. Aqui quem está falando é a professora Ana Clara, antes de tudo, né? E nessa aula de hoje a gente vai fazer essa revisão, como eu falei, e aí a gente vai comentar um pouco sobre os principais assuntos do Enem em relação ao filo Anelida, ok? Bom, vamos lembrar as principais características desse filo. A gente sabe que os anelídeos são animais invertebrados de corpo mole, alongado e segmentado. Eles podem ser monoicos ou dioicos, ou seja, o mesmo animal apresentar os dois sexos, os monoicos, ou dioicos, que é quando os animais têm sexos separados, cada indivíduo um sexo diferente. E metamérico, porque isso é em relação à segmentação, tem uma segmentação metamérica, que é uma segmentação, nesse caso dos anelídeos, em forma de anéis, é uma segmentação que se repete ao longo do corpo, formando anéis. Inclusive, essa é a característica que dá nome ao filo, né? Anelídeos vem de anéis. Bom, eles são animais triblásticos, o que significa que possuem 3 folhetos germinativos e possuem celoma. Esses 3 folhetos germinativos lembra lá de embriologia, da endoderma, mesoderma e ectoderma. Nós temos animais que são diblásticos, que possuem só 2. Porém, nesse caso aqui, os anelídeos possuem 3 folhetos germinativos. E esses folhetos germinativos vão dar origem aos tecidos e aos órgãos do corpo dos anelídeos, ok? Os anelídeos são celomados, possuem celoma, ou seja, eles possuem uma cavidade que se desenvolve durante o desenvolvimento embrionário. Essa cavidade é preenchida com um líquido que serve como sustentação, um esqueleto hidráulico para o animal, já que ele não possui ossos nem cartilagens, não possui um esqueleto como a gente é acostumado, como dos seres humanos, por exemplo. Então, ele possui esse esqueleto hidrostático, que é resultado desse líquido celomático. Além disso, o líquido celomático, ele também serve como depósito para as vísceras dos animais. Ou seja, o local, o celoma, ele abre espaço para que as vísceras estejam ali. Esse animal, os anelídeos, eles possuem um sistema digestório completo, ou seja, se inicia na boca e termina no ânus. Possui um sistema circulatório fechado, ou seja, todo o sangue vai circular dentro de veias, dentro de vasos sanguíneos. Essa é a definição de sistema circulatório fechado. Eles podem ter uma respiração cutânea, que é comum aos animais terrestres desse filo, ou uma respiração branquial, que é encontrada nos animais aquáticos. A respiração cutânea significa que esses animais, eles fazem trocas gasosas pela pele. Essas trocas gasosas se dão através da pele. A respiração branquial é através da brânquia. Os animais aquáticos possuem pelo menos um par de brânquias que vão absorver o oxigênio que está dissolvido na água e liberar o CO2. Já nos animais terrestres, que a respiração é pela pele, os organismos vão secretar um muco, que é uma substância lubrificante que vai facilitar essa troca de gases, em pegar o oxigênio e liberar o CO2, ok? Além disso, o sistema nervoso desses animais é um sistema ganglionar, o que significa que eles apresentam par de gânglios, chamados gânglios cerebrais,
que está localizado no dorso do corpo do animal, na parte de cima, na cabeça. E é uma região que vai ter uma concentração. O que é gânglio? É uma concentração de corpos celulares, que vai ser a região neuronal, onde tem os neurônios, tudo bem? A reprodução pode ser tanto sexuada quanto assexuada, vai depender de qual organismo a gente está falando. Os poliquetas, por exemplo, eles são animais dioicos, que têm o sexo separado, ou seja, possuem indivíduos machos e indivíduos fêmeas. Apresentam espermatozoides e óvulos, mas eles também podem apresentar uma reprodução assexuada. Já os oligoquetas e os hirudíneos, eles são monóicos, têm os dois sexos em um único indivíduo e eles fazem uma fecundação cruzada. Então, dois indivíduos se encontram e um, entre aspas, engravida o outro. Então, apesar deles serem hermafroditas e monóicos, possuindo um indivíduo, os dois sexos, eles não fazem autofecundação. Eles não se autofecundam, não tem como uma minhoca sozinha ter ovos ou ter filhotes. Não, precisa das duas minhocas, porque elas fazem uma fecundação cruzada. Elas fazem a troca de material genético, ok? Bom, esses animais, eles possuem uma simetria bilateral. O que isso significa? Que o corpo dele pode ser dividido em duas partes iguais e 4 regiões específicas, que é a região posterior, inferior, ventral e dorsal. Bom, os anelídeos, eles fazem parte de um filo cosmopolita. O que isso significa? Que a distribuição dele é no mundo inteiro. Em todos os lugares do mundo, ou na maioria dos lugares do mundo, a gente sabe que existem alguns lugares que são meio difíceis de ter vida, eles estão presentes. E o filo, ele possui 3 classes principais, que a gente vai revisar sobre elas. A primeira classe é os oligoquetas, que são conhecidos popularmente como minhocas. O segundo são os poliquetas, conhecidos popularmente como vermes marinhos. E o terceiro, os hirudíneos, conhecidos popularmente como sanguessugas. Aqui está uma fotinha, né, desses animais: oligoqueta, que são as minhocas; poliqueta, os vermes marinhos; e os hirudíneos, as sanguessugas. Os oligoquetas. Como a gente já falou, oligo vem do grego, significa pouco, e quetas, cerdas. Então, eles são organismos com poucas cerdas. É mais correto dizer com poucas ou nenhuma cerdas, porque existem alguns indivíduos, algumas espécies que não têm cerdas nenhuma. Nem cerdas, nem os pezinhos, né, que a gente chama de parapode ou parapódios. Esses animais, na maioria das vezes, são encontrados em ambientes terrestres úmidos, no interior dos solos. Eles desempenham um papel muito importante na nutrição desse solo, devido à forma de alimentação deles, né? Quando eles se locomovem pro interior, tipo, eles se alimentam da matéria orgânica que está ali no solo. Então, eles estão o tempo inteiro se locomovendo ali naquela terra para se alimentar. E nessa locomoção, nesse ir de um lugar para o outro, de passar ali pela terra, eles acabam formando túneis que são preenchidos de ar, aumentando a concentração de oxigênio na terra. E isso aumenta o valor nutricional dessa terra. Fora que as fezes que são excretadas por esses oligoquetas, por essas minhocas, é uma substância muito nutritiva, que é chamada de humus.
conhecida, né, como humus de minhoca. Muitas pessoas compram para fertilizar a terra. Essas fezes, esse humus, promove o aumento da concentração de nutriente que está disponível para absorção vegetal. Muitas vezes a gente tem a matéria orgânica ali, mas ela não vai ser absorvida pela planta porque ainda não foi decomposta, porque ainda está muito grande, precisa se decompor, ficar em pedaços menores para que a raiz consiga absorver aqueles nutrientes. Então a minhoca acelera esse processo e faz com que a concentração de nutrientes disponível naquela terra aumente. E isso é bom para a planta. Bom, agora vamos frisar novamente as principais características dos oligoquetas. Poucas ou nenhumas cerdas, são hermafroditas monóicas, um indivíduo com 2 sexos, mas lembrando que não há autofecundação. Os indivíduos fazem a fecundação cruzada. Eles vivem em ambientes terrestres úmidos. É necessário ser úmido, pela condição, igual eu falei, eles fazem a respiração cutânea. Então, é necessário que aquele ambiente seja úmido para eles. Eles são animais frágeis também. E eles se alimentam de matéria orgânica. Agora vamos falar um pouco sobre os poliquetas. Os poliquetas, poli significa muito e quetas, cerdas, vindo do grego. Então, a gente tem aqui organismos que contêm muitas cerdas. Na maioria das vezes são animais marinhos. Eles costumam habitar regiões costeiras, ou seja, perto das costas, próximas aos litorais, ou em galerias feitas na areia. Galerias são amontoados de areia, né? Em cada segmento, ou seja, em cada anel do poliqueto, a gente tem o que é chamado de expansão lateral, chamada parapode. É como se fosse um pezinho dos poliquetas. E é aí que está as cerdas desses organismos. Alguns oligoquetas têm esses parapódios com um pouco de cerda, mas não é como os poliquetas, que apresentam bastante cerdas. Agora vamos falar um pouco, frisar novamente as principais características, né? Muitas cerdas conectadas aos parapódios, são animais dioicos, ou seja, são animais que apresentam macho e fêmea. O sexo é separado em 2 indivíduos diferentes. E para acontecer a fecundação, para acontecer a reprodução desses animais, a fêmea vai liberar os óvulos na água, o macho vai liberar os espermatozoides na água e eles vão se encontrar ali na água mesmo. São animais filtradores e detritívoros. O que isso significa? Filtradores significa que eles conseguem filtrar o seu alimento da água, tirar o seu alimento da água de pequenas partículas de nutrientes que tem naquela água. E detritívoros significa que eles se alimentam de matéria orgânica, assim como os oligoquetas. Então, eles ficam ali no solo, na areia, rastejando e se alimentando de matéria orgânica. Outra característica dos poliquetas é que eles podem tanto viver acima da areia, na água mesmo, sobre rochas, se rastejando no chão, tanto quanto eles podem viver enterrados na areia. Bom, agora vamos falar um pouco dos hirudíneos. Bom, os hirudíneos são organismos sem cerdas. Geralmente eles vivem em ambientes pantanosos, brejos, ambientes de água doce. Eles possuem 2 ventosas nas extremidades do corpo. Eles possuem hábitos hematófagos, ou seja, se alimentam de sangue, e são ectoparasitas. Podem ser ectoparasitas, né? O que são ectoparasitas? São parasitas que ficam do lado de fora do seu hospedeiro. Ao contrário por exemplo, da lombriga, que é um endoparasita, que ela tá lá na barriguinha da gente, né? Quando é criança, a criança costuma muito ter lombriga porque pega nas coisas que tá no chão, põe a mão na boca. Então, é muito comum. Então, quando tem uma criança com lombriga, a lombriga tá lá dentro da barriga.
é um endoparasita. Agora, o ectoparasita fica do lado de fora, grudado assim na pele do hospedeiro. O homem e alguns animais domésticos podem servir como hospedeiros para sanguessugas, mas é mais assim, um hospedeiro acidental, não fazem parte da teia trófica, ou seja, geralmente não são os hospedeiros da sanguessuga. Então, vamos aqui frisar novamente as características principais dos hirudíneos. Nenhuma cerda, são hermafroditas, desculpa que está escrito errado, está escrito hermafroditas, mas é hermafroditas, monóicos. O que isso significa? Assim como os oligoquetas, vocês se lembram? Assim como os oligoquetas, elas possuem em um indivíduo os dois sexos e fazem a fecundação cruzada. Então, por mais que um indivíduo tenha os dois sexos, ainda é necessário que tenha dois indivíduos para haver reprodução, ok? Vivem em ambientes de água doce e brejos, os pântanos, se alimentam de sangue e têm importância médica. A importância médica dessas sanguessugas é devido a uma proteína que tem na saliva dela, que age como anticoagulante. Então, essa proteína ela é feita ela é, utilizada para fazer alguns medicamentos que tem propriedades anticoagulantes. O que significa isso? Coágulo é quando o sangue, as células sanguíneas começam a se juntar e formar como se fosse uma bolinha. Essas bolinhas são chamadas de coágulo, e isso atrapalha muito a circulação, entope veia, pode causar derrames, problemas de circulação nas pernas, né? As pernas ficam inchadas. Então, esse remédio anticoagulante faz com que esses coágulos se desfaçam. E esse remédio é feito utilizando uma proteína que tem na saliva desses animais. Além disso, eles são utilizados num processo chamado sangria, que não é muito comum aqui no Brasil, mas tem alguns países que têm essa medicina mais... como eu posso falar? É uma medicina que não é tão comum, não tem tanto embasamento científico, mas que as pessoas gostam, que eles utilizam essas sanguessugas para fazer sangria, ou seja, colocar a sanguessuga para chupar o seu sangue mesmo, para fazer uma limpeza do sangue, né? Renovar o sangue. Bom, é isso que eu tinha para falar sobre os anelídeos com vocês. Não se esqueçam de revisar, fazer as atividades e estudar para a prova. E não se esqueçam também das principais características que a gente falou hoje, né? Aqui eu coloquei um resuminho para vocês. Então, vocês podem ler o resumo, podem assistir a aula novamente. E é isso, pessoal. Muito obrigada. Bom fim de ano e boas festas!